Olá a todos, tudo bom? Eu vou falar nesse vídeo, na verdade esse é um de uma série de vídeos que eu trarei as minhas experiências de leituras para diálogo aqui no meu canal, né? E eu vou fazer uma espécie de resumo do, do que eu li, né? Para a gente poder debater, né? E eu vou... Esse especificamente é em relação a um livro que eu li sobre como fazer, que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. E as lições desse livro são tão interessantes que eu decidi fazer essa série de videoáudios. E também porque é uma maneira, eu acho, fazer esses videoáudios, além de distribuir conhecimento, de abrir um espaço de reflexão para quem me segue em relação às minhas ideias, ao que eu tenho aprendido, é uma maneira que me permite memorizar o que eu li e visualizar de uma maneira melhor, né? Porque se a gente simplesmente lê e guarda para a gente, isso acaba ficando no esquecimento. Então acho bacana compartilhar. Pessoal, esse livro eu achei muito interessante. Eu vou falar as principais ideias aqui com vocês e refletir sobre algumas coisas. Lembrando mais uma vez, eu deixo os meus comentários bloqueados porque eu não tenho tempo de responder. Eu recebo 40 e-mails por dia de pessoas pedindo orçamento em relação ao meu serviço e também fazendo questionamentos. Então eu filtro. Se você quiser deixar algum comentário, eu respondo num período de até uma semana. Você deixa, por favor, no meu site. Eu coloco o link sempre embaixo do vídeo, tá bom? Isso não é... Eu não bloqueio o comentário como uma maneira de pedir que você fale. Muito pelo contrário. Você pode comentar no meu site. Só que como eu não tenho tempo de ficar limpando o comentário, de responder todo mundo, eu não acho honesto da minha parte deixar aberto para não responder nada, né? Pessoal, a base do livro, né, eu pensei que fosse um livro... Ele tem um tom de autoajuda, sim, mas vale a pena a leitura. E ele tem uma base muito próxima do discurso de outras obras norte-americanas, como Pai Pobre, Pai Rico, desses livros de como obter sucesso, essas coisas. Então ele traz muitos exemplos para que uma ideia seja consolidada por meio desses exemplos. Só que os exemplos são muito bons. Eu gostei muito dos exemplos e eles me fizeram pensar bastante. Então, vamos lá. Galera, eu sempre achei, né, eu sempre fui uma pessoa muito cheia do discurso, então cheia de argumentação, e principalmente depois que eu entrei na universidade, né, acho que a universidade faz um pouco isso com a gente. Ela te leva a desconstruir conhecimento por meio de argumentos e a refletir bastante. E eu comecei durante muito tempo a usar o conhecimento da universidade para desarmar outras pessoas, né, e inclusive para desarmar a mim mesmo. E eu acreditava que isso era uma estratégia inteligente de lidar com os outros, enfim. Até que eu virei empresário e eu comecei a perceber, eu já sabia disso, enfim, mas o livro ele deixou isso mais claro, que as pessoas elas são muito sensíveis, pessoal, muito. Todas as pessoas de maneira geral, à crítica. E que para elas é muito difícil se ver nos olhos dos outros, né? Então, por mais que você diga, por mais que a crítica seja construtiva e por mais que você tenha boas intenções, enfim, e por mais que a pessoa esteja errada, ela dificilmente vai dizer que ela está errada. E ela dificilmente vai olhar para alguém que não seja ela mesma.
Então, isso me levou a pensar pelos exemplos no livro. O autor do livro, que é o Dale Carnegie, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar esse sobrenome, mas é Dale Carnegie, acredito. Ele fala que o Freud, que as pessoas, elas querem, basicamente, de acordo com Freud, elas têm dois grandes desejos. Um deles, obviamente, a gente já sabe, né, de tanto ouvir as ideias de Freud, que é o desejo sexual, e o outro é o desejo de ser grande, né? E ele cita um outro autor, que agora é o John Dewey, que ele fala basicamente que o maior desses desejos é o desejo do ser humano, é o desejo de ser importante. E por que eu estou falando isso? Porque uma das maneiras o livro fala de fazer amigos e de influenciar pessoas é observar o outro e não simplesmente principalmente porque a gente vive, né, numa sociedade bastante capitalista e porque eu acho que a gente está num estágio de egocêntrico das pessoas tão elevado que elas não olham mesmo para nada que não seja para elas mesmas, né? Embora essa relação de amizade e uma relação profissional, por exemplo, para influenciar uma pessoa a comprar alguma coisa, ela seja, acredito, numa via de mão dupla, né? É um pouco difícil falar nessa via de mão dupla se a gente tem uma pessoa que só olha para ela mesma, como a maioria das pessoas hoje na sociedade. Então, a gente tem que lidar com isso para a gente conseguir ter amigos e não ficar isolado. E ele também traz exemplos em relação à venda, enfim. Mas porque as pessoas, elas não olham e elas não percebem nada que não seja em relação a elas mesmas. Mesmo se você pensar em um artista, aquelas pessoas fanáticas pelos artistas, enfim, ela não ama o artista em si. Ela ama o que ela, na verdade, se identifica com o sucesso do artista, né? Porque ela gostaria de ser como ele, né? Então, não é exatamente o amor pelo outro, né? O livro fala, o autor fala que o ser humano ele busca basicamente, todo ser humano, pessoal, busca isso: alimento, né? Sexo, né? Saúde, dinheiro, importância. Então, nesse sentido de fazer amigos e influenciar pessoas, você pode pensar alguma dessas relações, né? Por exemplo, alguém vai se interessar por você ou porque a pessoa está querendo alguma coisa ali, interesse sexual, algum outro interesse, ou porque você tem alguma certa importância e pode proporcionar a essa pessoa alguma outra coisa, né? E conhecimento, ou seja lá o que for, né? E não especificamente pelo que você é, né? Não especificamente pela sua pessoa em si, mas pelo que você pode proporcionar a ela, resumidamente falando. Eu concordo em relação à sociedade capitalista com isso. É claro que o livro foi escrito a base da cultura capitalista, né? Mas eu acho que faz muito sentido mesmo. Eu acho que é válido para todas as culturas de maneira geral. Galera, esse desejo de ser importante é o desejo mais profundo e grande do ser humano, de acordo com o livro, e eu concordo. O autor cita, inclusive, alguns exemplos de pessoas que chegam
Em relação à loucura, por exemplo, as pessoas chegam de pessoas que não conseguiram sucesso na vida, enfim, e que ficaram loucas, né? E a gente pode explicar nessa perspectiva a loucura de várias maneiras, né? Então, se você pensa que esse desejo de ser importante, ele pode levar, por exemplo, a pessoa a criar uma própria realidade, se isolar nessa realidade para pensar que aquela realidade existe, já que ela não conseguiu criar aquela realidade no mundo real, né? Ele cita o exemplo de uma mulher, por exemplo, que ela queria na vida ter reconhecimento, mas queria uma família com um esposo de sucesso, filhos, enfim, e ela ficou louca, depois que o marido abandonou ela, e ela, no sanatório, ela dizia que ela era esposa de um aristocrata britânico, né? E ela, o médico dizia, o psiquiatra, que quando ia vê-la, ela dizia toda semana que teve um filho diferente. É interessante isso, porque inclusive o psiquiatra diz que se tivesse a oportunidade de curá-la, ele não iria curá-la porque ela estava mais feliz ali, naquela realidade que ela mesma criou, né? Para se sentir importante e para conquistar o que ela não conquistou fora dessa realidade. Eu achei isso muito interessante mesmo. Então, se as pessoas, vamos dizer dessa maneira, vamos colocar dessa maneira, chegam a se levar à loucura porque elas não conseguem o sucesso fora na realidade que elas vivem, né? Imagina o que a gente não, né, as outras pessoas não estão fazendo em relação à necessidade de se sentir importante, o que elas não fariam, né, para se tornarem importantes. Então, o livro diz que a gente tem que tomar cuidado com críticas, né, porque elas magoam as pessoas, elas perduram por anos, e que em vez, por exemplo, de a gente tentar mudar o outro, que seria uma coisa quase que impossível, né, porque o outro jamais olharia para alguém a não ser para ele mesmo, a gente deveria mudar a nós mesmos. É menos perigoso, né, e do ponto de vista do egoísmo faz mais sentido. Eu achei brilhante isso, de verdade. Mas faz sentido, faz muito sentido. Enfim, nunca tinha pensado sobre isso, não. Ele diz também, o autor, que esse desejo de ser importante é o que diferencia nós, seres humanos, dos animais, né? E eu concordo mesmo. Né? Eu sei que em um certo período do tempo da história, a sociedade ela foi mais... Ela tinha uma... Ela não era tão individualista como é hoje. Então, depois do século XX, daí pra frente, enfim, o individualismo foi tomando uma dimensão tão grande, eu acho principalmente com as ideias de Freud, que a gente foi chegando em outro nível social, né? E eu acho que a própria internet, né, tem ajudado isso. O YouTube, por exemplo, pessoal, é um grande exemplo disso, né? Você tem no YouTube vários canais de pessoas que, né, transmitem as suas mensagens e pessoas virando celebridades, enfim, e propagando esse desejo profundo de ser importante. Ele diferencia reconhecimento de bajulação. Ele diz que, partindo dessa perspectiva da crítica, né, ou seja, a gente não deveria criticar tanto. Então, tudo aquilo que eu aprendi, que eu falei no início do áudio vídeo na universidade, sobre
argumentar e bater de frente, eu comecei a pensar nisso antes mesmo de ler esse livro e a ficar um pouco mais calado, porque as pessoas, elas não vão mudar. Então a gente ganha muito mais se a gente não bater de frente e se a gente, em vez de, por exemplo, apontar algum defeito, eu acho que todo mundo tem algo positivo. Então a gente pode olhar para aquilo que é positivo na pessoa e admirar aquela pessoa por isso. Assim a gente vai estar dizendo que aquela pessoa, sem bajulação, né? Porque isso não é, acho que a propósito do livro não é, e nem a minha, que é dizer que você tem que ficar bajulando todo mundo, porque não é verdadeiro, mas dá um reconhecimento aos outros sincero, e todo mundo tem algo positivo. Então olhe para outra pessoa e pense, o que há naquela pessoa que eu considero que é melhor em relação a mim, né? Em relação ao que ela faz, em relação a alguma coisa física, sei lá, e elogia essa pessoa por isso, né? Ele também fala de um exemplo para você agradecer chefes de restaurantes, e eu até já ouvi outros empresários falando sobre isso, enfim, em relação a um prato, que ir lá no restaurante agradecer pessoalmente o chefe, que quando você voltar, por exemplo, ao restaurante, ele, além de você ter reconhecido, né, a qualidade do prato, obviamente não vai fazer isso se você não achar que foi bom. A pessoa, quando você volta no restaurante, às vezes oferece uma cortesia, enfim. Então, o reconhecimento, né, em relação a fazer amigos e a influenciar pessoas, é a moeda corrente das relações humanas. Porque ninguém está interessado na sua vida. Por mais importante que você ache que você é, e todo mundo vai achar isso de si mesmo, por mais famoso que você seja também, mais rico, as pessoas estão interessadas nelas mesmas e não no outro. E se você pensar no outro, se você for uma pessoa famosa, ela está interessada no que você pode proporcionar a ela ou no que ela gostaria de ser em relação a você, mas não em relação a você em si, né? E a gente também está interessado, nós estamos interessados no que nós queremos falar sobre o que nós queremos, desculpa, né? E não sobre o que o outro quer. Então, é interessante nas interações a gente falar sobre os interesses dos outros e não sobre os nossos próprios interesses, né? Tem uma frase interessante no livro que diz: quem pensa no outro tem sucesso, sem concorrência, pois as pessoas não estão interessadas nos outros. Eu acho que isso é bem verdadeiro hoje. É bem verdadeiro mesmo. Então a gente tem que despertar para a gente conquistar pessoas, clientes, amigos, enfim. Eu acho que faz sentido o reconhecimento verdadeiro, né, e a vontade da pessoa querer falar sobre ela mesma, né, buscar algo na pessoa, por exemplo, em relação a fazer amizade, que ela goste de falar sobre ela. É claro que isso é uma via de mão dupla num relacionamento, numa amizade, né? Isso não significa literalmente que você vai ficar ali ouvindo a pessoa sem parar, enfim, né? Mas é sempre importante, eu acho que se você sabe disso, você está com o pé à frente, né, nessas interações. O livro também fala sobre a importância de lembrar o nome das pessoas, sobre a importância de sorrir, né? Isso me faz pensar também em relação à minha experiência dando aula, já estou terminando, pessoal, senão vai ficar muito grande, que fracasso escolar, acho que pode ser pensado dessa maneira. Os alunos não estão ali em sala de aula durante 10 anos, eles não estão
ali ouvindo o outro, que é o professor, né? É claro que a gente tem que pensar a pedagogia aí, enfim, mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas, generalizando, porque eu estou falando aqui para o que o livro traz, eu poderia dizer que o fracasso escolar ele está relacionado, ele pode ser, não é que ele está relacionado, ele pode ser pensado dessa maneira. Ou seja, de que maneira? As pessoas, os alunos, assim como as pessoas, na sua natureza mais íntima, não estão interessadas no que os outros dizem, mas no que elas mesmas querem ouvir ou no que elas mesmas esperam para elas mesmas. Então você tem ali numa sala de aula, embora um professor fique o ano inteiro falando e o aluno ainda reprova, né? Você tem o reflexo disso, né? A pessoa está ali fisicamente, mas ela não tem interesse pelo outro, ela não quer ouvir o outro. Mesmo, eu acho que a questão ele não é nem o outro, porque o professor ele está trazendo conhecimento de alguma maneira, levando o aluno a refletir ou a produzir o seu próprio conhecimento, enfim. E nem assim o outro consegue prestar atenção, porque ele só consegue olhar para ele mesmo. E como muitos alunos não têm muita maturidade, estão vivenciando outras coisas, eles ficam ali pensando no mundo deles e na cabeça deles, né? Então eles não vão lançar um olhar sobre o outro, ainda mais sobre um universo adulto, sobre uma coisa que diz respeito não à realidade teenager que ele vive ali, da música pop, enfim. O livro também diz que a gente deve não evidenciar, assim, não dizer que a gente sabe, né? Não é à toa que aquela frase de Sócrates, né? Sei que nada sei, né? E isso, na verdade, revela bastante, né? Sobre como a gente deveria encarar as nossas relações com os outros, olhando para o outro e não olhando para nós mesmos, né? São essas as reflexões. Eu acho que muita coisa foi óbvia do que eu disse aqui, mas enfim. Por fim, ele fala de dramatizar as ideias. Aí ele traz exemplos de venda, né? Ele fala daqueles programas de venda que você tem um show de venda de drama ali para poder vender um produto, e ele também exemplifica isso em relação à vida das pessoas. Eu acho que a grande mensagem do livro, para finalizar, é que a gente tem que ouvir mais as pessoas e falar menos. E eu concordo com isso, ou como eu concordo, não só em amizade, nos nossos próprios relacionamentos, e criticar menos. Essa coisa de que é uma crítica construtiva, não sei o que. As pessoas não esquecem, pessoal. Elas não esquecem. Então, se você puder amenizar isso, em vez de. Até a própria palavra crítica é pesada nesse sentido, mas amenizar isso, se você tiver que dizer algo para alguém, acho mais positivo, né? E em vez de entrar numa discussão ou tender à crítica, virar para outro lado para você não ter problemas e ir para o elogio, né? De algo verdadeiro, genuíno, não bajulação. Todos temos qualidades, então por que não fazer uma pessoa mais feliz, né? Demonstrando que essa pessoa é importante quando você valoriza aquilo que ela tem de melhor. Essa é a minha mensagem dessa obra que eu li. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser comentar, fica o espaço aberto aí do meu site. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.